João, capítulo 3 e versículo 6. João 3 e 6, que diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O texto aqui está falando de uma dúvida sobre o reino de Deus. Veja bem, Nicodemos foi ter com Jesus para saber, né, a respeito do reino de Deus, já que ele era um estudioso. Aqui se trata de um diálogo em que está um grande estudioso, era um dos principais da sinagoga, um príncipe, e ele está dialogando agora com o mestre dos mestres, que é Jesus. Mas eu não quero me ater muito aqui, mas porque eu quero, para a gente ter um tempinho hoje, que tem uma mensagem linda aqui. E aqui fala de nascimento, porque o Senhor Jesus, ele fala aqui de nascimento. Precisa nascer, né? E como o texto é nascimento, que é nascido, nós vamos falar de nascimento. Veja bem, como é que uma criança é gerada de um modo natural? Como é que ela é gerada? Bom, uma mulher fértil, ela ovula e ela coabita com um homem também fértil e recebe milhões de espermatozoides, e sem uma explicação plausível, né, sem uma explicação, até agora, o doutor Ademar inclusive deu aqui uma palestra para as mulheres, para os homens, e falou, um deles é o eleito. Antes se pensava que era assim, que havia briga, né? Mas cientificamente hoje, na verdade, o que vai ovular, ele é protegido, ele já sai com a missão, e os demais estão protegendo ele, para que coisa linda, viu, irmão Isaías? As pessoas não sabem disso, acham que é uma briga, eles brigando para chegar lá. Não, na verdade, já tem um escolhido, entendeu? E aí vai a proteção, e ele vai e fecunda o óvulo. Isso uma criança gerada normalmente. Outra forma de ser gerado é como acontece com a fecundação assistida. O que é a fecundação assistida? É quando o cônjuge, né, um ou os dois, não tem eles têm alguma dificuldade na fertilização, e um médico, um cientista, na verdade é sempre um especialista, entra com alguns conhecimentos dele, tecnologia, para ajudar no processo. E o que é que esse médico, esse especialista faz? Ele elege o esperma e fecunda um ovo. E então faz um implante, e o ovo, né, ele fecunda o óvulo, e então é implantado o ovo, e nesse implante pode surgir a fecundação, aliás, a gravidez ou não, porque muitos têm até gasto muito dinheiro e não conseguem, outros conseguem, mas enfim. Mas pode acontecer a gestação, né? Outra forma de gravidez que nós vamos falar, porque Jesus é quem diz: o que é carne, e o que é do Espírito é Espírito. Como foi que Maria ficou grávida? Eu estou falando aqui né, o que é carne, o que é Espírito é Espírito. Então, como foi que Maria ficou grávida? Bem, a história agora falar a parte aí, eu não sou médico, então eu falei bem rápido, porque eu não posso atecer muito, porque eu não tenho muito comentário. Mas aqui a gente pode ir mais devagar. Por exemplo, Deus escolheu a Maria, mãe de Jesus, né, Maria. Deus a escolheu e enviou o anjo Gabriel para fazer a anunciação. Então, o anjo veio com a missão de anunciar a Maria, fez a anunciação. Naturalmente, ela devia estar no período fértil, né? Quer dizer, Deus faz as coisas perfeitas, Ele conhece todas as coisas. E, nesse momento, o anjo, ele traz uma palavra. E a palavra que ele traz é uma mensagem de Deus. E, de repente, essa palavra, nós podemos até chamar assim, de uma forma chula, do esperma de Deus, né? Quer dizer, foi a palavra dele que ele trouxe, e Maria ouviu a palavra, e ela de repente diz: olha, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Ela aceitou,
E ela, ao aceitar, de uma forma sobrenatural, foi fecundado o óvulo e gerou Jesus. Que coisa de louco. Uma fecundação pelo ouvido. Dá para explicar? Não tá bom o som? Dá para explicar isso? Fecundação pelo ouvido. Ela ouviu a palavra e aceitou. Aí, queridos, médico não faz isso. Não é natural. Isso aqui já começa a mexer no sobrenatural. Ou não? Tem que ser. Porque eu falei da gestação normal, não é? Que é o encontro do homem, da mulher, mas aqui não tem nada de normal. É o sobrenatural. E Jesus está explicando isso aqui. Nós vamos entender isso aí. Tem outra passagem bíblica que Deus escolheu a Abraão. E quando ele escolhe Abraão, ele diz uma coisa para Abraão tremenda, que deixou Abraão assim radiante. Sabe o que ele disse para Abraão? Que de Abraão nasceria uma grande nação. Quando Deus fala isso, sabe que idade ainda tinha o moço aqui? Esse moço tinha 75 anos. E ele estava casado com uma mulher estéril. Eles já tinham tentado tudo. Sara não ficava grávida. E aí, depois dessa promessa, passa-se 10 anos. E Abraão está lá, né? Vou ser pai de nação, vai ter muita gente. Como vai ser? Vou ter uma herança, um herdeiro. E nada acontece. E nada do menino nascer. 10 anos se passa. Aí você já sabe da história que Sara, sua esposa, ofereceu a sua escrava. Ela realmente, juridicamente, ela não errou. Porque no costume da época, a mulher, ela tinha essa autoridade de dar a sua escrava, aquela que lhe servia, para deitar com o marido. Não era o marido, ela que deu, ela doou, né? E Agar, foi essa mulher que vocês sabem, e ela serviu como se fosse assim, digamos, na cabeça de Sara, uma barriga de aluguel, contextualizando hoje, né, o nosso aqui, entendeu? O pensamento de Sara, vamos aqui contextualizar, Agar seria a barriga de aluguel, e ela fez isso para ajudar o projeto de Deus, não foi isso? Para ajudar o projeto de Deus. Deus não fez uma promessa? Então, olha, e Abraão, né, aí aconteceu, ficou grávida, mas aí é o seguinte, ó, nesse momento em que Sara dá a sua esposa, aliás, dá a sua escrava Agar, tinha uma coisa normal, porque Abraão, nessa época, ele era potente e fecundou Agar, que era jovem e fértil. Os dois geraram Ismael, mas isso aí foi pela potência humana. Eu falei de uma geração de um parto normal, de uma geração normal, da assistida, e aqui também continua sendo humano. Foi uma geração compactuada com a esposa, mas na verdade essa gestação de Agar não era o propósito de Deus. Essa geração foi fecundada de forma natural, mas é carne. E Jesus está falando aqui uma diferença: o que é carne, o que é espírito, é espírito. Vamos lembrar sempre o texto, né? O que é carne, o que é espírito. Deus havia escolhido realmente o casal Abraão e Sara para o seu plano. Era um plano da redenção daqueles que o Senhor escolheu, de todas as famílias da terra, porque a promessa foi que Abraão, do descendente dele, a família toda, a terra toda seria abençoada.
Agora, precisamos entender que tudo que é natural, o ser humano pode fazer. Mas o sobrenatural, só quem pode fazer é Deus. O nascimento de Ismael foi natural, logo é carnal, já falei. Agora, após 13 anos de silêncio, nesse momento dessa ação de Sara, envolvendo Sara, Agar e Abraão, Deus fica em silêncio durante 13 anos. 13 anos. Deus silencia. Depois do nascimento de Israel. Mas aí, depois de 13 anos, Deus fala. E aí, essa fala de Deus é um absurdo do ponto de vista natural. É totalmente absurda. Porque, olha o que acontece. Depois de 13 anos, nesse momento, o jovem de 75 anos não tem mais 75. Ele tem agora 99 anos. Mesmo porque Sara, ela foi estéril durante toda a sua vida. Toda a vida de Sara, ela era estéril. Agora, nesse momento que Deus fala, depois de 13 anos, além de ser estéril, ela está na menopausa. E Abraão, a Bíblia diz, Paulo diz que ele já não era mais aquele jovem viril. Abraão tem agora uma esposa, já velha, com 90 anos, ele também velhinho, 99 anos, mas Deus, de modo sobrenatural, quer usar essa velha de 90 anos com um velho de 99 anos, impotente, para serem participantes do seu plano. Isso é uma coisa absurda. Todo nascimento natural, queridos, todo nascimento natural, estou repetindo, é carne. Quer que seja por fecundação normal, por assistida, mas é carne, estou repetindo. Por outro lado, tanto a fecundação de Isaac como a de Jesus é espiritual e sobrenatural. E aqui o homem não pode realizar. Abraão até pôde ter um filho usando a sua decisão e, digamos, o poder que ele tinha de gerar filho, a possibilidade, a condição. Mas aqui não, aqui fugiu totalmente. Tudo o que nós podemos fazer com a nossa capacidade, queridos, tudo que nós podemos fazer com a nossa capacidade chama-se carne. Tudo que nós podemos fazer é carnal, é por força da carne. Tudo que só Deus pode fazer é espiritual. E aqui tem uma mensagem linda. Nós muitas vezes estamos na igreja e queremos que as coisas ocorram segundo a nossa ótica, segundo a nossa visão, segundo aquilo que a gente está visualizando. Com Deus não se usa lógica, pastor Cláudio. Se você quiser usar lógica, Deus vai fazer através de outro caminho. Deus opera sempre no caminho em que o homem não pode realizar. Sabe por quê? Sabe o que é que Deus diz? A glória é minha, e eu não dou a minha glória para ninguém. Significa que, se houver alguma dúvida de que sou eu que estou fazendo, Deus se cala. Estou falando o exemplo aqui de Abraão, não é verdade? Deus não se calou? Por que Deus se calou? Porque Abraão resolveu agir, usou o caminho, mas não era esse caminho de Deus, porque Deus queria manifestar o poder, ou seja, ninguém poderia fazer, mesmo porque aqui
já nós estamos visualizando que todo o projeto de Deus não é carnal. O que é carne, o que é espírito, é espírito. Significa que todo o projeto de Deus, a base do projeto de Deus, queridos, é espiritual. Aqui, Deus está mostrando de forma clara, não dá, tem muito mais exemplo na Bíblia, eu estou citando esses dois, por causa desses dois nascimentos, né, que é muito importante e que realmente é tanto o nascimento de Ismael e Isaac, mexeu com o mundo, como o de Jesus. Foram dois seres, três seres, aliás, que nasceram. Eu não digo nem Isaac estava na promessa, mas esse erro de Abraão, o mundo sofre até hoje. Toda essa guerra que existe no Oriente Médio é em função desse erro de Abraão. Ou seja, Deus queria fazer a coisa espiritualmente, da forma correta, e Abraão e Sara resolveram dar uma força para Deus. Entendeu? E se nós fizermos isso, ao invés de agradar a Deus, nós estaremos atrapalhando o plano de Deus, como nós vemos hoje. Não tem paz. Não adianta fazer tratado de paz. Quando tudo está bem, um mata o outro, não sei o que está aí agora, galera. Se matam. E todos são parentes. Ali é irmão, irmã, primo, prima, tio, tudo. A família é a mesma. A descendência é a mesma. Cabe um erro. Então aqui está a primeira lição que eu quero chamar a atenção. Na obra do Senhor, queridos, nós não podemos fazê-la como nós queremos, mas nós precisamos fazer segundo a orientação do Espírito, segundo a orientação de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer pela força do nosso braço, e aí é que está o erro. Pode até nós conseguirmos fazer alguma coisa, mas no futuro o prejuízo é muito grande, porque as coisas de Deus, espiritualmente, elas podem até demorar, como é o caso aqui que nós estamos falando aqui de Abraão. Ele esperou, havia uma promessa, Deus fez uma aliança. Vocês não sabem o que é isso, querido, porque nós ocidentais não entendemos isso. Mas Deus não só prometeu, mas Ele fez uma aliança entre os céus e a terra. No capítulo 15 de Gênesis, está lá a aliança que Deus faz com os céus e a terra, onde Abraão entra com os animais, com 3 animais, porque Abraão estava fazendo uma aliança com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não ficou ninguém de fora. E aí ele entra com os 3 animais, né? Entra com os 3 animais, e Deus manda ele trazer 2 animais, cujo habitat não é a terra, é os céus. Né? Os pássaros não é, eles vivem voando, então o céu, representando os animais quadrúpedes, representam a terra. E aí, a rola e a pombinha, os dois, representam os céus, em que é o habitat deles, voando, a representação. Mas aí, pastor, mas o senhor falou que era com a Trindade, e aí só tem 2 animais representando o céu, e tem 3 da terra. Está certinho, sabe por quê? Porque quem vem, depois que Abraão imola, ele mata os animais terrestres, mas ele não mata nem a pomba, nem a rola, porque Abraão sabia que aquilo ali era negócio de Deus. Ele só mata o da terra. E de repente, sabe o que acontece? A segunda pessoa da Trindade, o próprio Jesus, vem e sela a aliança, quando ele vê aquela tocha de fogo, aquele fogo entre as partes da carne, entendeu? Ali a presença do próprio Jesus, ou seja, é uma aliança entre os céus e a terra. E Abraão não tem dúvida de que o filho ia nascer, porque nessa aliança, sabe o que Deus está falando aqui para Abraão? Os termos de aliança é o seguinte: Abraão, se eu não cumprir essa promessa, eu deixo de existir. Nessa aliança que Deus faz com Abraão,
com os céus e a terra, Deus diz a Abraão o seguinte, eu estou aqui mostrando a ideia macro. Se eu não cumprir essa promessa na tua vida, ou seja, se você não tiver um filho que saia das tuas entranhas e da tua esposa, eu deixo de existir. E nós vemos que, mesmo Abraão, o pai da fé, ele tentou ajudar Deus. Tenhamos cuidado para não querermos ajudar a Deus. Amém? Por isso que eu estou batendo isso aí. Tenhamos cuidado, porque todas as vezes, estou repetindo, que nós queremos dar uma força para Deus, nós atrapalhamos e o prejuízo é grande. Vamos continuar. Veja bem, assim como Abraão e Sara não podiam gerar Isaac de modo natural, também nós não podemos produzir naturalmente o nosso nascimento espiritual. Isso é doutrina. Vou repetir. Assim como nem Isaac, aliás, nem Abraão, nem Sara puderam ou podiam gerar Isaac, nós também, de forma natural, não podemos gerar o nosso nascimento espiritual. E é por isso aqui que nós vemos aqui esse moço Nicodemos totalmente, ele estava louco, ele ficou maluco, disse que não, isso aqui eu não entendo nada. Ele não entendia nada. Porque ele entendia que a religiosidade, a pregação era essa, que você, como religioso, você faz algumas coisas que agrada a Deus, então você se achega a Deus. O sistema religioso, eu falei inclusive na semana passada aqui, você faz, isso aqui é uma sequência, você faz, eu só peguei a deixa aqui do texto aqui do nosso irmão, mas está no mesmo caminho aqui, entendeu? Da suficiência de Cristo. Então, na religiosidade você faz algumas coisas e você vai se aproximando e de repente Deus se agrada. No Evangelho de Jesus é diferente. Não somos nós que vamos atrás dele, é ele que vem atrás de nós. Então não adianta, entendeu? Não adiantava Abraão e Sara querer dar um jeito, porque eles não podiam dar o jeito. Como nós também não podemos dar o jeito. O novo nascimento, o nosso nascimento espiritual, é uma obra sobrenatural que só Deus pode realizar. Só Deus pode dizer lá. E vou dizer mais uma coisa, isso é um mistério, que só dá para entender pelo Espírito, e se nós tirarmos tirarmos do novo nascimento esse mistério que Deus faz, nós desmanchamos todo o processo. Deus tem que estar presente. Se Ele não estiver, não tem como eu nascer de novo, você nascer de novo. O novo nascimento, querido, é um milagre divino. Então tem gente que diz, eu vejo tanto testemunho de pessoas que Deus tem realizado milagres. Eu vejo tanta gente aí curado de doenças, etc. Né? Eu não lembro de Deus ter feito um milagre na minha vida. Ele fez o maior milagre. Fez você nascer de novo. Que não tem médico que faz, ninguém faz, ele fez. Fez eu e você. É um negócio. Agora, do mesmo jeito, da mesma forma, como a virgem, chamada Maria, ficou grávida pelos ouvidos, aqueles que o Espírito Santo está vindo atrás em Cristo, são regenerados pelo ouvir a palavra de Deus. Vocês estão vendo que Deus usa o princípio correto? Como é que foi que Jesus foi gerado em Maria, fisicamente? Pela palavra.
como é que nós nascemos de novo? Irmão Isaías, como é que é gerado essa vida espiritual em nós? Também pela palavra. O anjo Gabriel trouxe a palavra de quem? De Deus. Ele não foi o mensageiro de Deus? Quando eu pego a palavra de Deus, quando você prega a palavra de Deus, essa palavra tem o poder de gerar uma nova vida naquele em que o Espírito Santo está escolhendo ali para trabalhar. Muitos são chamados, mas nem todos são os escolhidos. É um negócio aqui que eu vou entrar aí numa guerra aqui que é dar uma... Não vou falar, não entrar nesse assunto aí, porque aí é meio polêmico isso aí. Mas vamos passar por cima disso aí, né? Vamos, porque é isso mesmo. Você está aqui, domingo mesmo eu disse, só se o Espírito te tocou, você vem à frente. Tinha muita gente e só 5 vieram, porque foram tocados pelo Espírito. É o Espírito Santo que toca. Quem convence é o Espírito Santo. Não sou eu, não é a minha pregação, não é o meu dote, que eu não tenho, não é eloquência, que eu também não tenho, mas mesmo que tenha um pastor eloquente, o que ele pode, no máximo, fazer, é deixar a pessoa assim, emocionada. Mas não estou falando de emoção, eu estou falando do Espírito Santo estar presente, para que a palavra venha, e o encontro do Espírito Santo com a palavra gera vida, todas as vezes que a palavra de Deus, ela, como é que é gerado? Vamos, natural, espermatozoide com óvulo, amém? Gera vida, todas as vezes que a palavra de Deus, ela se junta, ela se une ao Espírito, produz vida. Como foi que tudo aconteceu? Gênesis capítulo 1, está lá, o que é que nos diz? A terra era sem forma, vazia, mas tinha um detalhe que é impressionante. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, ponto. E o Espírito de Deus se movia sobre a face, ele estava ali pronto, das águas, do abismo, o Espírito Santo estava pronto. Quando Deus disse haja, porque o Espírito Santo já estava lá. Vocês estão entendendo? Por isso que eu disse, ele está desde o princípio. Deus sempre age, ele tem princípio de agir. Então veja bem, nós realmente somos salvos quando essa mensagem poderosa da palavra de Deus, ela tem um encontro com o Espírito Santo, que já está trabalhando no meu coração, no seu coração, no seu espírito. E aí tem novo nascimento. E esse nosso novo nascimento é sobrenatural, porque não é de forma natural. Quem é que viu o Espírito Santo entrar? Mas a Bíblia diz que você vai crer, vai aceitar pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Da mesma forma que Maria foi fecundada. Louvado seja Deus. Mas como isso tudo acontece? Como é que isso acontece? Como pode acontecer? Vamos ver. Na verdade, existe um processo na salvação. Não é necessariamente uma coisa assim, digamos assim, em uma ordem cronológica. Não podemos partir para isso. Não existe essa ordem cronológica, mas há realmente um caráter metodológico para que de Deus, o caráter metodológico de Deus, para que nós venhamos a ter um entendimento disso aí. É um milagre, mas através do Espírito Santo nós podemos entender como funciona. Não cientificamente, mas pela fé. Do mesmo modo, veja bem, do mesmo modo que uma criança é gerada sem a sua participação voluntária. Alguém aqui pediu para nascer? Chegou lá, pai, eu quero nascer, tal.
Tem alguém aqui que pediu para nascer? Existe aqui no nosso meio alguém que pediu para nascer? Nenhum de nós pediu para nascer. Nenhum de nós pediu para nascer. Nós não tivemos condições de optar. Não, eu quero nascer homem, eu quero nascer mulher. Não tem, nenhum de nós teve condição de optar nada. E eu quero dizer também que a nova criatura, ela é regenerada sem a sua volição pessoal. Isso é forte. Quando Jesus diz que é o Espírito Santo que vai convencer a mim e a você, então não sou eu. Eu não tenho participação nessa salvação. Esse processo é genuinamente de Deus, que trabalha na minha vida, que busca a minha vida, que nos traz até aqui para ouvir a palavra. E uma vez que eu ouço a palavra e abro o meu ouvido, porque tem um detalhe, Maria, ela foi gerada por uma palavra, quer dizer, Jesus, aliás, foi gerado por uma palavra que veio ao ouvido de Maria, mas eu disse uma coisa que eu fiz questão de falar, para você lembrar. Ela disse: seja feita conforme a tua palavra. Nós precisamos disso aí. O processo, quem fez foi Deus, mas Maria disse: eu estou disposta, eu quero ser a mãe do Messias. Imagina quem não quer, hein? Quem não queria. Na verdade, toda judia era o que ela desejava. Até hoje, né, tem aquelas que não creem no Messias, que ainda estão esperando que pode ser uma escolhida. É tanto que a judia que é estéril, ela se acha amaldiçoada, porque ela já saiu fora do páreo de ser escolhida. Louvado seja Deus. Lutero, ele entendia que a vontade e a mente do pecador se encontra tão escravizada pelo pecado, e isso aí estava tão profundo, que o pecador, todo pecador, é incapaz de decidir em favor da sua salvação. Porque só existe um caminho da salvação. E o pecador, ele escolhe caminhos em que ele, de repente, se considere, assim, como é que se diz? Merecedor. Você já pregou para alguém e alguém disse: não, eu ainda tomo minha cerveja, eu ainda fumo meu cigarro, então eu tenho que deixar isso para poder aceitar Jesus. Alguém já ouviu essa história? Não, eu preciso primeiro não sei o quê, resolver meu problema, eu preciso pagar minhas dívidas, eu preciso não sei o quê. Quer dizer, é o caminho errado, não é o caminho, nunca vai encontrar o caminho da salvação, porque o caminho da salvação é diferente. Você não entra com nada, você vem como está. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, desesperados. Olha, não vale coisa nenhuma. Vem a mim, é assim mesmo que eu quero você. Mas aí a promessa é de alívio, é de restauração, é de, entendeu? Regeneração. Louvado seja Deus. Então, por isso que Lutero disse que é impossível o pecador ele realmente decidir em favor da genuína salvação. Já que Lutero era um padre, era um religioso, ele via como as pessoas buscavam, queriam inclusive pagar com dinheiro, fazer penitência. Ou seja, eu rezando 20 Ave Maria, 10 não sei o que, coisa tal, aí eu sou merecedor. Ou seja, é o homem fazendo. Mas no novo nascimento, você não faz. Da mesma forma que como eu nasci e você nasceu, biologicamente você não fez nada. Foi uma decisão de quem? Dos nossos pais. E a decisão de que eu e você sejam novos nascidos,
nascida espiritual, não é nossa, é de Deus. Ele já escolheu, Ele já enviou o seu Filho, Ele amou o mundo de tal maneira, Ele já deu o caminho da salvação, Ele já mostrou. Amém? Eu quero dizer o seguinte também, que você precisa entender, que eu falei isso a semana passada, então eu estou relembrando. A salvação não é um projeto que Deus começou depois do pecado. Vou repetir. A salvação, o envio de Jesus, não é um projeto que Deus resolveu fazer depois que o homem pecou, depois que o Lúcifer pecou. Não. Esse projeto da salvação é de origem eterna. Esse projeto de salvação foi projetado antes da criação do mundo, como diz o apóstolo Pedro, 1 de Pedro 1, 19 e 20. O apóstolo Pedro tem uma revelação do Espírito e fala uma coisa extraordinária aqui. 1 de Pedro 1, 19 e 20. Eu amo essa palavra, porque isso aí é uma forma de tirar todo o nosso orgulho, de nos colocar na posição. Ele fala antes, né? Não foste com ouro e prata que vocês foram salvos, mas com coisa corruptível. Mas já vamos para o 19 lá para a gente ganhar. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas ele foi manifesto agora por amor de vós. Deus amou tanto o mundo, que aí chegou o momento que aquele cordeiro que já estava preparado antes da fundação do mundo, ele disse, chegou o tempo, eu quero que todos se salvem, vou mandar agora meu cordeiro. E mandou Jesus. Então, veja bem, o plano da minha redenção, da sua redenção, não foi após o pecado, porque aí Deus improvisaria. Deus não improvisa. É por isso que nós não podemos estar criando nada para estar ajudando Deus em alguma coisa. Deus não precisa de ajuda, porque Deus já vê o que vai acontecer há anos-luz. Ele já sabe, porque para Deus não existe futuro. Tudo é presente, tudo está patente diante dele. Então ele não improvisou nada, porque ele já via Lúcifer se rebelando, o homem sendo enganado, não é? E tal. Tudo estava preparado, ele já sabia tudo. Uma das coisas que nós precisamos entender e crer nisso aí, Deus não improvisa. E muitas vezes nós que gostamos de improvisar, nós queremos que também Deus esteja improvisando de alguma forma para nos atender. Tenhamos cuidado com isso. Principalmente as pessoas que improvisam muito, eles acham que Deus é um Deus improvisador, Macário. Deus não é um Deus improvisador, queridos. Assim ele não seria Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele não precisa improvisar nada. É por isso que ele nos chama. É por isso que ele nos fez novas criaturas, para que nós, com esse entendimento, possamos levar a vida, como ele mesmo disse aqui, quando esteve na terra. Não o mar de rosa, porque se ele der o mar de rosa aos seus filhos, vocês vão esquecer dele. Eu vou esquecer dele. Irmão Pedrinho, a semana passada, eu fui visitá-lo, terça-feira passada, ou segunda-feira passada, não lembro. Mas foi a segunda-feira passada, eu estive lá, né, irmão Pedrinho? Quarta-feira passada, parece, eu não sei. A semana passada eu estive lá visitando ele. E ele disse, todo esse problema que a gente está vivendo é para a gente estar aprendendo mais de Deus. As pessoas pensam que já entendem. Então, se nós estivermos numa boa vida, entendeu? Como eu queria, água de coco, entendeu? Uma rede na beira da praia, dá para viver pelo menos 10 anos a mais, assim, sabia? Aquele ar puro, né? Tranquilo, sem poluição, Nós queremos isso. Mas se Deus nos conceder isso, nós nos esquecemos dele. Nós não vamos ter tempo para ele. Aí, quando a gente começa a não pensar muito, tem tantas coisas para fazer,
Aí Deus vem com a chave dele e dá um apertozinho para a gente pegar o joelho, como o irmão Pedrinho falou. Aí bota o cara no pó. Ô Senhor, misericórdia, eu dependo de ti. Aí Deus diz: você está lembrando aí, Deus está se lembrando que depende de mim? Você achava que podia, que a sua capacidade era, não, eu vou tirar de letra. A dependência dele, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Por exemplo, o processo da salvação, portanto, é o entendimento que nos leva a entender que quando nós cremos nessa graça de Deus, a graça plena de Deus, nós precisamos entender isso, que o Senhor não projeta uma nova vida na minha vida, na sua vida, não porque nós merecemos, é a graça plena. E essa graça de Deus, ela implica na redenção da minha vida, da sua vida. É a graça de Deus. É a graça de Deus. E sabe por que Deus faz questão de colocar essa graça? E a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. Isso é uma dinamite para desmontar o sistema religioso. Não digo nem na dinamite já está ultrapassado, né? E aí um negócio desse explosivo aí é uma bomba nuclear mesmo, né? Em cima desse projeto religioso de méritos. Eu faço e aí eu tenho mérito. Eu faço porque aí eu estou tendo crédito com Deus. Ninguém tem crédito. O nosso crédito é Jesus. Se Deus olhar o Edivaldo aqui, ele nem olha. O Edivaldo precisa estar aqui em Cristo. Aí quando o Edivaldo está em Cristo, Deus vê o seu filho. E quando nós estamos em Cristo, nós temos tudo de Deus, porque tudo de Deus está em Cristo. E nós precisamos estar em Cristo para possuir as coisas de Deus. Fora de Cristo, nós não temos nada. Precisamos da vida de Cristo para sermos cristãos. Amém? Sozinho não dá, porque aí é o sistema religioso. Eu faço, eu posso, eu sou. Olha Deus, aqui sou eu, ó, olha para mim, sou eu. Isso é um absurdo que alguém fala isso. Dizer, ó Deus, quem está aqui, ó, é Edivaldo, ó. Quem está aqui é Cristo. É Cristo. E só Ele. Fora de Cristo, nada. Com Cristo, tudo. Louvado seja Deus. Desde a eternidade, a Trindade decretou que salvaria um povo exclusivo para si, para o Deus Trino, através de uma pessoa, e a pessoa é Cristo Jesus. Cristo Jesus, Cristo Jesus. A Bíblia, ela é clara ao dizer que o crente é salvo, portanto, só pela graça em Cristo Jesus. E as doutrinas da graça, elas especificam o modo pelo qual esta graça é manifesta através do crente. Por meio, e aí é uma coisa interessante, por meio da pessoa e obra de Cristo. Fundamental entendermos isso. A graça é manifesta através da obra feita a obra é de Cristo e feita também pela pessoa de Cristo. Ele é a pessoa que se sacrifica, ele é que faz a obra e ele que faz tudo. É a pessoa e a obra, ele tem tudo. Por meio da pessoa e por meio da obra. Não foi só a obra, mas a pessoa de Cristo. Porque Cristo vive eternamente. O primeiro hino que cantamos aqui, porque Ele vive. E porque Ele vive, eu creio no amanhã. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.
eu louvo ao Senhor, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, maravilhoso. E, meus queridos, nós precisamos urgentemente abrir os olhos espirituais para ter o entendimento que isso aqui, queridos, é o alicerce, é aonde está baseado. Eu ia ler um versículo agora, eu não vou lê-lo porque talvez eu não tenha tempo para esclarecer, está dentro da mensagem, esclarecer, porque alguém pode ficar meio confuso aqui. E a gente tem, quando tem uma coisa que você pode entender mal, você tem que ter tempo para dirimir bastante as dúvidas, tá certo? Porque o inimigo, ele é sagaz, ele às vezes usa, na verdade, que ele usou isso com Jesus, alguns textos para que nós pensemos diferente. Mas o texto da Bíblia não está errado, o erro está na interpretação, que o inimigo quer que você enxergue de outra forma, mas nós devemos enxergar não usando a nossa mente, o nosso cálculo, o nosso raciocínio, mas nós temos que entender a Bíblia através do Espírito Santo de Deus, que foi Ele o autor. Nós tivemos vários digitadores contextualizando, né? Contextualizando, estamos na área informática, digitador. Tivemos vários digitadores, mas só um autor. É por isso que eu falei no segundo versículo da Bíblia, e o Evangelho se encaixa nesse segundo versículo da Bíblia, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essa palavra vem e ela é discernida porque o Espírito Santo está trabalhando. E quem é a palavra de Deus? Jesus. Da mesma forma que foi criado todas as coisas, essa nova vida que está em mim e em você também foi criada pelo poder da palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo que habita em nós. Nós falamos também, uma das coisas que hoje está nos preocupando é as pessoas estarem se movendo, caminhando através de profecia. Profecia não dá direção, queridos. Quem foi que disse que era a direção? Quem lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho então não é profecia. Tem pessoas que querem, através da profecia, encontrar o caminho. É perigoso, porque você pode estar andando no caminho que tem areia movediça. Amém? Não, olha, fulano falou, é Deus puro, cuidado. E quando alguém dá esse título para a pessoa, essa pessoa, certamente, se ela aceitou, já saiu da direção de Deus. Vou repetir. Tem um profeta, e alguém diz, olha, fulano falou, é Deus puro. Se o profeta escutar isso, e isso entrou, o Espírito saiu. Vocês estão entendendo? E tem coisas, faz coisas. Eu sempre tenho contado aqui, vou repetir, porque às vezes pessoas ficam... E tem pessoas que estão se desviando do caminho do Senhor, porque disse, Deus falou e não cumpriu. Se não cumpriu, porque Deus não falou, meu irmão, está escrito. Lê a palavra. Se o profeta falou e se cumpriu, foi Deus. Se não se cumpriu, não foi Deus.
E aí tem gente que sai, não, deixei a igreja, não quero mais, porque Deus falou e não se cumpriu. Ou seja, Deus não é culpado de você ter dado ouvido a alguém que falou em nome de Deus e você creu que foi Deus. Por isso que profecia não é direção. Direção é a palavra. É esse evangelho simples. Entendeu o que eu estou falando aqui? Você é o novo nascido, filho de Deus. Nem todos nascem como filhos de Deus, somos criaturas, mas nós nos tornamos. Você tem que crer nisso. E procurar andar entendendo melhor a palavra de Deus para não cair nessas armadilhas. Vou contar mais uma vez uma historinha que foi renovada agora em Recife, quando eu tive agora com a minha família, quando o Senhor levou minha mãe, e nós tivemos exatamente na casa com a Eliane, dessa sobrinha, que inclusive está casando agora novamente. E ela reconheceu e disse, puxa vida, tinha uma irmã, que era Deus puro, entendeu? Dirigente de oração em Recife, dirigente de oração não perde o cargo. Quando ela é eleita para ser dirigente de oração, ela morre dirigente, a não ser que se desvie. Ela pode ser trocada de igreja, mas ela não perde o título. É um título como se fosse assim de presbítero. Ela chega em qualquer igreja, a irmã dirigente, ela fica de pé, entendeu? É reconhecida, é um ministério. E eu ia falar quase o nome da mulher, mas ela era a dirigente. E todo mundo ia no círculo de oração para ouvir, porque era Deus falando. Você tem que conferir o que o profeta diz também. Por isso que nós temos que julgar. E ela, falando dessa mulher, com entusiasmo, nova convertida, os dois novos convertidos, falando, olha que Deus, e Deus vai fazer não sei o quê. Aí, e a sobrinha da Eliane disse, você não sabe como essa mulher é ousada. Como é que foi? Ele disse, olha, ela chegou aqui para nós, e falou para mim, o Vasconcelos já morreu, esse moço já morreu novo, com câncer, na garganta, que ele era locutor da Globo. Entendeu? Fazia o telejornal do Nordeste, conhecido lá na televisão. Telejornal, porque no Nordeste tem uma TV Globo, que é em Recife, que faz geradora para toda, é a TV Globo Nordeste. Você sabe disso, né, Paulo? Tem lá uma televisão. E tem lá o pessoal. Ele era lá do telejornal da Globo, esse moço. E olha, a irmã fulano de tal chegou aqui e disse, vocês têm que ficar 60 dias sem ter relação sexual. Deus está mandando. Quando ela falou isso, eu digo, isso Deus não está nesse negócio. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que é pouco tempo. Se vocês quiserem fazer isso, essa abstenção, faça por pouco tempo, para que não seja tentado. Não é isso? Está escrito. 60 dias é. E o que aconteceu? Olha, deu 30 dias, a gente não aguentou. E aí a gente, novo, um casal novo, não aguentou. Aí depois, meu filho, era um garoto, acho que de 2 anos, chorou a noite inteira, gritando, e a gente deu remédio, não tinha jeito, e aquela coisa. 6 horas da manhã, a bendita irmã bateu na porta. Vocês desobedeceram a ordem de Deus. E vocês não cumpriram o que Deus quiser. E a criança, olha, o pagamento está no filho, olha como o filho está. Eu vou orar, o filho vai acabar, mas vocês têm que voltar a fazer o sacrifício. Aí orou, a oração dela, a criança parou de chorar. E essa mulher virou um semideus lá, ou não? A pessoa começou a crer. Quando ela terminou, eu disse, essa mulher não é usada por Deus. O quê? Eu digo, pelo diabo. Uma loucura. Por que o diabo? Porque o diabo é que desfaz a palavra de Deus. Não, está errado. A Bíblia não diz isso. E se a Bíblia não diz, eu já rejeito agora em nome de Jesus. Bom, para finalizar, queridos, eu tive uma tremenda confusão na família, e eu saí como um camarada que não cria em nada, incrédulo, ateu, me chamaram de tudo. Eu tive que gastar umas férias para ir lá em Recife com a Eliane, gastei uma férias, deixei meus filhos, Kelly e Vinícius, na praia lá na casa da minha tia,
e fui atrás para descobrir. Aí eu fiz por pirraça mesmo, que eu digo, tem alguma coisa aí. Aí fui atrás e fiquei vigiando, porque, irmão, ela estava atrás, era do marido, da sobrinha da Eliane. Eu percebi isso, tinha um espírito lá que ela, entendeu? Ela queria, era o marido. Eu percebi, porque você percebe, né? Quer dizer, eu não sou de perceber, mas aí quando você começa a chamar a atenção da palavra e você é atacado, aí você vai orar, né? É isso aí a gente desperta, né? Quer dizer, nas condições normais eu não tinha percebido. Aí nós fomos atrás, peguei o carro com testemunha e fomos lá. Foi certinho. Pegamos ela e ele em adultério, saindo de um motel. O casamento acabou, tudo acabou. Ele tinha uma voz muito bonita, entendeu? O orgulho era a voz, né? Porque o locutor, esses apresentadores de telejornal, a voz é o... Aí sabe o que aconteceu? Eu chamei ele para ele se arrepender. E ele estava totalmente enfeitiçado. E o irmão Pedrinho sabe o que é isso. Quando a pessoa está enfeitiçada, ela não mais escuta a verdade. E ele blasfemou quando eu disse que era um espírito maligno. Ele estava adulterando e achando que Deus queria o adultério. Chegou a esse ponto dele estar no adultério e achava que estava tudo certo, que Deus queria isso. E sabe o que aconteceu com ele 2 anos depois? Um câncer aonde? Na garganta. Felizmente ele sucumbiu. A sobrinha da Eliane está casando, inclusive agora. De novo. Estou contando essa história para nós termos cuidado e observarmos a palavra de Deus. Amém? Tem muita gente querendo agradar. Agora agrada a pessoa, mas não diz que é Deus, querido. Fala, né? Tem os profetas aí dizendo que é em nome de Deus. Fala dele, diz assim, não é Deus, mas eu queria que você sarasse, que você fizesse isso, que você não sei o quê, que você se levantasse. Eu quero, tudo bem, você quer. Agora, Deus está dizendo, e Deus não disse. Tenham cuidado, porque as pessoas que assim agem, já não é mais o Espírito Santo. Há um divisor de água aí perigoso. Engraçado, queridos, que o mais enganado é a pessoa mesmo, porque a pessoa pensa que ainda está sendo usada, Macari, porque ela fala e as coisas acontecem, mas a origem é que mudou. Porque quando você entristece o espírito sai, não fica a casa vazia. Entenda isso. Se o inimigo ele vive querendo tirar o morador, que é o Espírito Santo, para entrar, no momento que você deu brecha para que saísse, ele entra e domina. Não é à toa que Jesus fala à sua igreja, deixa eu entrar. Eis que estou à porta e bato. Deixa entrar. O Senhor quer ainda entrar. O Senhor quer. Amém? Eu não ia nem falar sobre isso, mas nós temos que estar precavidos. Profecia não é direção. Para que é a profecia? A Bíblia diz. Para que serve a profecia? Não é o pastor Edivaldo que está dizendo. Eu vou ler o que a Bíblia diz. É a Bíblia que diz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Pode botar aí para todo mundo ver. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. É isso aí. Edificação, ajudar. Olha, entendeu? Você está desanimado.
exortar quando você realmente cometeu erro. O Senhor vem cobrar, exorta mesmo. Olha, você está fora do propósito. Arrepende. E quando você está assim, né, meio frustradão, aí vem um consolo. Aí o Senhor fala das promessas. Eu já te prometi. Aguarda. Aí, né, você se levanta mesmo. Tem dia que você levanta desanimado, tal. Aí Deus manda alguém, não é verdade? Com essa palavra. Você está esquecido do que eu já prometi para você? Tal. Porque esse mal, queridos, não sou eu e você que passa. Nós falamos de um aqui que passou. Abraão, o pai da fé, passou por esse negócio. 10 anos. Não aconteceu nada. Aí ele ouve, escuta a voz da profetisa Sara. Vamos resolver. E ele aceita a mensagem de Sara. Não teve ninguém que chegou, não faz isso, Abraão, continua esperando no Senhor. Não teve alguém. Mas por misericórdia de Deus, quando a gente está a um passo de se fazer uma besteira, aí o Senhor vem e traz lembrança. Isso não é direção, isso aí é você realmente ser avisado. Está escrito, não, Abraão ouviu a voz de Sara. E nós temos que ouvir a voz de Deus, amém? Escuta a voz de Deus. Não vá atrás dos vasos para ter uma direção. Se Deus te prometeu, fique firme e ore, Senhor, minha fé está desvanecendo. E a Bíblia manda que se nós pedirmos, Ele... Tiago diz, você quer a fé? Tome lá. Porque a própria fé é Ele quem nos dá. Passei do tempo aí um pouco, me perdoe, mas aí eu fui contar a história. Mas que o Senhor esteja trabalhando fortemente em nossas vidas. E nesse momento, eu queria convidar a igreja a ficar de pé. E estamos ainda online. E eu estarei orando também, não só aqui, por vocês que aqui estão, mas também por toda a Adna que está online, para que o Espírito Santo esteja nos dirigindo. Nessa casa de saúde, nós já dissemos, o diretor é o Espírito Santo, é Ele que dá as ordens. Amém? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento em que tivemos, Senhor, aqui, ó Deus, meditando na tua santa e bendita palavra. Na próxima terça-feira estaremos dando continuidade, Senhor. Que tu estejas de modo extraordinário nos dando discernimento, nos dando condições de termos, Senhor, esse discernimento para não sermos enganados. E ao mesmo tempo tu estejas fortalecendo a nossa fé para que estejamos alicerçados na verdade. E tu és a verdade, Jesus. Tu és o caminho, tu és a vida. E a vida que tu tens nos dado, ela só prevalece, ela só tem continuidade se nós estivermos em ti, se nós estivermos na verdade e se nós estivermos no caminho. Por isso, Senhor, tenha misericórdia da tua igreja, para que nós estejamos no teu caminho, que nos despojemos de toda altivez, de tudo aquilo que nós queremos ser, para sermos aquilo que tu queres que sejamos. Que tu venhas remover das nossas vidas o desejo de reconhecimento, o inchaço espiritual, para nós termos uma vida espiritual normal. Senhor, é no nome de Jesus que nós estamos aqui, Pai, te louvando e te agradecendo, e abençoando a toda a Adna, para que meditemos na tua palavra, e sigamos nesse caminho que é a verdade. É no nome de Jesus também que nós queremos desfazer, frustrar todos os planos, todo o engano que o inimigo tem colocado, querendo desfazer esta obra, querendo desfazer a obra na vida dos teus filhos, querendo desviar os teus filhos dos caminhos.
Nós queremos, Senhor, nesse instante, na autoridade do nome de Jesus, frustrar todos esses planos malignos, para que os teus planos, ó Deus, sejam de fato estabelecidos e que permaneçam. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus.